E aí, gente, tudo bom? Hoje eu trouxe aqui para vocês uma questão muito interessante, essa é uma questão muito bacana, e ela já está aí na tela, eu quero que vocês deem uma olhada aqui comigo. Qual que é o valor mínimo dessa função que está aqui? F de x igual a raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado, mais a raiz de b menos x ao quadrado, mais c ao quadrado. Sendo que a, b e c são três números reais, positivos e não nulos, tudo bem? E aí, gente, como que a gente faz, como que a gente encara essa pedreira aqui, né? Vocês têm alguma ideia? Bom, eu quero que vocês pausem o vídeo, tentem fazer aí, depois vocês voltam para ver a resolução. Tentem mesmo fazer, gastem um tempo aí pensando, né? É importante se desafiar antes de você olhar aqui a resposta. Vou pedir para vocês também já deixarem o like no vídeo, porque ajuda muito na divulgação, e inscrever no canal para quem ainda não é inscrito. Tudo bem? Gente, então vamos lá encarar essa questão aqui. Olha só. Para quem conhece um pouquinho de cálculo, sabe que toda vez que alguém fala de valor máximo ou mínimo de uma função, existe uma solução que não tem que pensar muito, que é simplesmente você pegar a expressão da função, derivar, igualar a zero. Só que isso nem sempre vai ser muito fácil. Essa é uma expressão, por exemplo, que para quem sabe um pouquinho, né, a derivada vai ser muito feia. E quando eu digo muito feia, ela vai ser muito feia, e você ainda resolver a equação para achar qual valor de x torna a derivada igual a zero, vai dar muito trabalho. Vai dar certo, você chega na resposta, mas dá muito trabalho. Então, provavelmente existe um jeito mais fácil de abordar essa questão. E existe sim, nós vamos fazer desse jeito, inclusive. Qual que é a ideia? Olha só, gente. Quando a gente bate o olho nessa expressão aqui, qualquer uma das duas, a gente tem a raiz de duas coisas ao quadrado que estão somadas. Isso remete um pouquinho a uma das fórmulas mais famosas da geometria analítica, que é a fórmula da distância entre dois pontos. Pensem aqui comigo. Se eu tenho dois pontos quaisquer, vamos pegar aqui, ó, um ponto A e um ponto B. O ponto A tem coordenadas xa, ya. E o ponto B tem coordenadas xb, yb. A gente sabe que a distância entre esses dois pontos, né? Vou fazer aqui em vermelho, por exemplo. Essa distância aqui, ela é dada pela seguinte fórmula. O d, ele é raiz de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Tudo isso aqui dentro da raiz, né? Se a gente compara essa expressão com qualquer uma dessas duas aqui, elas são extremamente parecidas. Vocês não concordam comigo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse problema, que aparentemente era um problema de função, algébrico, né? Assim, e eu vou transformar ele num problema de geometria. Como que nós vamos fazer isso? Olha só, eu vou desenhar aqui um plano cartesiano e vocês vão entender o que eu vou fazer. Olha só, vamos fazer aqui, ó, eixo Y, eixo X. E observem que ele falou que A, B e C são reais positivos não nulos, né? Ou seja, eles estão restritos aqui ao nosso primeiro quadrante. Então, aqui está o eixo Y, aqui está o eixo X. E agora, vamos pegar essa expressão e reescrever ela um pouquinho. O meu f de x, eu vou escrever ele assim, ó. F de x igual a raiz de... Eu vou primeiro trocar a ordem. Eu vou escrever x ao quadrado mais a ao quadrado. Só que eu vou escrever assim, ó. X menos 0 ao quadrado mais 0 menos a ao quadrado. Vocês concordam que essa expressão é idêntica à primeira ali, né? Só escrevi de um jeito diferente. E isso aqui eu vou somar com raiz de b menos x. Isso aqui não posso alterar, né? Ao quadrado. E aqui eu vou escrever c menos 0, tudo ao quadrado. Tô vendo aqui que meu espaço está acabando. Deixa eu chegar essa expressão um pouquinho pro lado aqui. Ele para cá. Beleza, tá cabendo. Observem que é a mesma expressão, né? Só que olha como que eu posso ler isso aqui agora. Isso aqui, se eu definir alguns pontos, olha só, eu vou definir um ponto A com coordenadas 0, A. Tudo bem? Eu vou definir um ponto P com coordenadas x, 0. E eu vou definir um ponto B com coordenadas B, C. Ok? Olha só isso aqui, gente. Essa primeira expressão, ela é justamente a distância entre o meu ponto A e o meu ponto P. Olha só, x menos 0 ao quadrado, 0 menos a ao quadrado. É exatamente a distância entre esses dois pontos. E a minha segunda expressão, ela é justamente a distância entre os pontos P e B. No caso, B e P, né? Olha só, eu tenho B menos x ao quadrado, C menos 0 ao quadrado. É exatamente a expressão lá de cima. Então a minha função, na verdade, ela pode ser interpretada como a soma das distâncias entre três pontos entre si, né? A soma da distância de um ponto a outro e esse ponto a outro ponto.
Então vamos representar isso geometricamente, né? Olha só, vou desenhar aqui o meu ponto A, e observem só, ele tem coordenadas 0, A, então ele tem que estar aqui no eixo Y. Esse cara aqui é o meu ponto A, e ele tem coordenadas 0, A, tudo bem? Vou desenhar o meu ponto B, vou colocar ele mais ou menos aqui assim, ó. Esse é o meu ponto B, de coordenadas B, C, tudo bem? E o meu ponto X, o meu ponto P, eu vou desenhar ele daqui a pouquinho. O que eu vou fazer antes? Eu vou fazer mais 2 cópias desse desenho, tá, gente? Vocês vão entender por quê, para a nossa expressão ficar, o nosso raciocínio, aliás, ficar mais bem explicado. Então, beleza. E agora, gente, o que nós vamos fazer? Vamos representar o nosso ponto P aqui. Ele está sobre o eixo X, como vocês podem ver, né? Ele tem coordenadas x, 0. Então ele está, por exemplo, aqui, ó. Vamos colocar ele mais ou menos aqui. Esse é o nosso ponto P. Então ele está aqui, ponto P, coordenadas x, 0. O que o meu problema está pedindo, né? Eu quero saber qual que é o menor valor dessa expressão aqui. Olha só, vou mudar aqui para o azul mesmo. Essa expressão aqui, esse segmento mais esse segmento. É isso que o meu problema quer. Qual que é o menor valor possível dessa soma, desse cara com esse cara? E aí, como que a gente faz isso agora, né? Parece que assim, o meu problema está um pouquinho mais palpável, mas ainda assim parece que não tem muito para a gente correr, né? O que nós vamos fazer, gente? Olha só, eu vou desenhar aqui um ponto muito importante, que vai ser o ponto simétrico do ponto B, no caso em relação ao eixo X. Então, eu vou desenhar ele bem aqui, olha só, eu vou, aliás, vai fazer aqui mesmo. Vamos pegar o nosso ponto aqui, vou desenhar o simétrico dele, ou seja, eu vou descer aqui, ó, um tanto, até dar exatamente a mesma distância, e esse vai ser o meu ponto B', tudo bem? Ele tem coordenadas B e menos C, vocês concordam? Só o Y que muda, beleza. E aí, vocês vão concordar comigo o seguinte, vamos pegar um ponto P, mais ou menos aqui, aquele mesmo cara, então o ponto P está aqui. Vocês concordam, gente, que a distância do nosso ponto P até o ponto B é a mesma distância do ponto B até o ponto B'? Essa distância tem que ser igual. Por quê? O ponto B e B', eles são simétricos em relação ao eixo X. O ponto P está no eixo X, então ele tem que ser equidistante dos dois pontos, não é? Ou seja, eu perguntar qual que é o valor mínimo dessa soma aqui ou dessa soma aqui, é a mesma coisa, não faz diferença. Basta então eu achar onde que eu tenho que posicionar o meu ponto P para essa soma ser mínima. E agora, gente, eu peço para vocês pensarem comigo o seguinte, olha só. Vamos supor que o nosso ponto P está bem aqui. Então, o ponto P está aqui. Eu teria então que as distâncias seriam essa daqui e essa daqui, certo? Sempre tem que passar pelo ponto P. Como que eu vou minimizar isso, né? Se eu chegar ele para o canto, talvez isso diminua um pouquinho. Olha só, cheguei mais para cá. Agora, a distância vai ser essa mais essa, certo? Gente, pensem comigo. Qual que é a menor distância possível entre os pontos A e B'? Bom, a menor distância entre dois pontos é o segmento de reta que une esses dois pontos, né? Então, essa aqui é a menor distância possível entre os pontos A e B', não é? E agora pensem comigo. Como o ponto B' está no quarto quadrante, né? Ou seja, ele tá embaixo do eixo X e o ponto A está acima do eixo X, com certeza o segmento de reta que une esses dois pontos passa pelo eixo X. Se ele passa pelo eixo X e o nosso ponto P pertence ao eixo X, sempre é possível eu posicionar o meu ponto P nessa reta, nesse segmento. É só eu colocar o meu ponto P bem aqui. Vocês concordam? Dessa forma, olha só, eu tenho o segmento que sai de P e vai até A, o segmento que sai de P e vai até B, e esses dois segmentos estão contidos na reta que liga A e B'. Ou seja, essa é a configuração que torna a soma da distância entre P e A e P e B mínima. E como que a gente calcula isso aqui? Bom, é muito simples, não é? Esse segmento azul total, ele não é exatamente a distância entre os pontos A e B'? Bom, eu conheço as coordenadas desses pontos, então basta eu calcular a distância entre esses dois pontos. Basta então eu fazer o seguinte, né? A distância, o meu F mínimo, ele é igual à distância entre os pontos A e B'. Ou seja, vai ser a raiz quadrada de x de A é 0.
x de b' é b. Isso aqui é o quadrado. Mais y de a é a. E y de b' é menos c. Então ficar menos c ao quadrado. Ou seja, essa expressão aqui é igual a raiz de a mais c ao quadrado mais b ao quadrado. E essa aqui é a nossa resposta, gente. Olha que questão maravilhosa, né? Uma questão difícil, muito que exige um raciocínio muito grande, né? Nosso, eu transformei um problema de álgebra num problema de geometria e que a gente ainda teve que, assim, pensar bastante sobre como analisar essa expressão. Eu tive que pegar um ponto simétrico ali, né? Que não é um raciocínio óbvio, mas que vocês podem ver que assim que você tem essa sacada, parece que vai surgindo ali a solução na sua frente. Você vai vendo que as linhas vão tendo um comportamento, né? Até que você vê que basta você pegar a linha reta, não é? Então, assim, um problema maravilhoso, muito bonito. Acabou que eu nem precisei usar esse terceiro cara aqui, né? Vamos até apagar ele. Mas um problema muito legal, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like nesse vídeo de novo. Ajuda bastante. Acho que merece, né? Uma questão muito bonita. Até subir aqui, que acho que não tá pegando, né? Aqui, raiz de a mais c ao quadrado mais b ao quadrado. Então, assim, problema muito legal, né? De novo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo.